Vamos falar sobre o espírito de temor. O espírito de temor. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. É o texto base aí da nossa série. Está escrito assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Espírito de temor do Senhor. Feche seus olhos rapidamente. Gostaria que você abrisse seu coração, tirasse aí da sua mente por esses minutos tudo aquilo que possa roubar a sua atenção, toda preocupação. A Bíblia fala que para a gente não andar inquieto por coisa alguma, antes devemos depositar aos pés de Jesus pelas orações e súplicas. Então que todo medo, todo temor, toda preocupação com o daqui a pouco ou com o amanhã esteja agora, no nome de Jesus, colocado aos pés de Jesus. Faça uma pausa na tua alma aí. Ore você falando: Senhor, que minha alma se controle nesse momento, que o meu entendimento possa estar cativo à sua palavra, que o meu espírito esteja voluntário a ouvir a sua voz nessa noite, que eu não ouça a voz do pastor, mas eu ouço a voz do Senhor através da voz do pastor. Que a voz do Espírito possa ecoar no teu coração. Tudo aquilo que está te trazendo inquietação, eu oro agora que esta inquietação, que essa preocupação que está no teu espírito possa ser cessada agora no nome de Jesus. Que a sua alma, que o seu espírito, o seu corpo corresponda à voz do Senhor nessa hora. No nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos o Senhor e pedimos para que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor nessa noite, repreendendo toda distração, repreendendo todo pensamento, todo sentimento contrário a este ambiente. Que aqui, esse ambiente, um ambiente de adoração, um ambiente da glória do Senhor, um ambiente da manifestação do seu poder e da sua presença. A única coisa que devemos aqui, Deus, dar atenção é ao Senhor. E tudo aquilo que foge disso, tudo aquilo que possa fugir disso, possa ser colocado no seu devido lugar. No nome de Jesus, ó Pai, toca o coração e a mente de cada um aqui nessa noite. E que o teu Espírito fale conosco. Não só nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa, que ouvirão depois. Mas que o Senhor, ó Pai, toque a vida dessas pessoas de maneira gloriosa. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Semana passada falamos sobre o espírito de fortaleza. E falamos que mesmo em meio a incertezas, mesmo em meio a dificuldades, nós temos um Deus que nos fortalece. Mesmo em meio a tantas crises que o ser humano pode passar, e passamos por essas crises, passamos por essas dificuldades, passamos por limitações, porque somos humanos. Não consigo ser perfeito. E me leva além, e me leva além. Não sei se é essa música, mas puxou essa música. Somos humanos, somos limitados. E aí Paulo ele vai dizer assim: olha, eu me gloriarei na minha fraqueza, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então o poder, a força, a glória de Deus, a autoridade de Deus, ela se manifesta sobre aqueles que se tornam fracos diante da sua presença. Então a força de Deus, ela vem para esses momentos de crise, momentos de dificuldades. Talvez você já passou momentos em que você orou e falou: Senhor, me dá força que eu não vou suportar. Me dá força, porque senão eu vou desistir, eu vou desanimar no meio da caminhada. Então é nesse momento que o espírito de fortaleza vem sobre nós. Amém? Quantos querem esse espírito sobre você? E nessa noite nós queremos falar sobre o espírito de temor do Senhor.
O espírito de temor, ele vai falar muito mais do que um medo, simplesmente um medo da presença de Deus, né? Quando a gente olha o povo de Israel ali no Monte Sinai, Deus desce, né? E aí relâmpagos, trovões, uma fumaça, né? Uma presença desce sobre o Monte Sinai e começa a trovejar, começa a relampear, relampear não é triste, né? Repangalejar, repalanguelejou, né? Começa a relampejar, isso. E começa a descer uma forte presença sobre o Monte Sinai. E aí que o povo, com medo, o que o povo diz? Moisés, vá lá e fala você com Deus, que nós não queremos falar com Deus. Nós não queremos entrar nessa presença aí, nós não queremos entrar nessa manifestação não. Fala tu com Deus e depois você fala conosco. Deus, ele sempre teve o interesse de relacionar-se conosco, sempre teve o interesse de relacionar-se conosco, mas fomos nós que escolhemos não relacionar com Ele, e neste momento foi um momento assim crucial, onde Deus então, sabendo do medo, não o temor, mas o medo do povo de se aproximar daquele monte, então ele recebe Moisés, e aí você conhece a história. Moisés então recebe ali as leis, recebe os mandamentos, recebe uma direção vindo do coração de Deus, de tal maneira que ele desce daquele lugar com seu rosto brilhando, resplandecendo. Significa que Moisés não tinha temor de Deus? Sim, ele tinha temor de Deus, mas era um temor que gerava uma confiança, gerava uma esperança, gerava uma confiança de poder entrar naquela nuvem e não ser fulminado naquela nuvem. Então, este temor que nós queremos falar nessa noite, não quero falar de um medo da presença de Deus, de um medo do Senhor, do medo daquilo que o Senhor pode fazer. Eu não quero falar sobre esse medo. Eu quero falar sobre o temor, a reverência, a nossa adoração ao único Deus que é vivo e verdadeiro. Amém? A palavra temor, ela tem esse significado. Se você for no dicionário, a palavra temor, ela está relacionada muitas das vezes ao medo. Então ela traz ali o significado da palavra temor: falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, alguém ou algo que inflige medo, pavor, pânico. Alguém que tem este medo, que muitas das vezes no dicionário você vai encontrar a palavra temor, temer. Ela tem medo, ela tem pânico. Mas a palavra temor a Deus, que é o temor ao Senhor, ela é diferente, porque o temor ao Senhor significa um sentimento de profundo respeito, reverência e obediência. Fala comigo: respeito, reverência, obediência. Muito diferente do medo que as pessoas sentem. Por quê? Quando eu temo a Deus, eu tenho um profundo respeito pela sua presença. Eu não entro na presença de Deus de qualquer forma. Eu não me apresento diante de Deus de qualquer maneira, porque Ele pode ser o meu Pai, mas Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que excede o nosso entendimento. Ele é um Deus criador dos céus e da terra. Ele é um Deus que, quando Jó questionou a Deus, Deus falou com ele assim: onde você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei o mundo? Porque ali ele estava trazendo essa ideia de que Jó precisava estar no lugar dele, porque Deus já estava no seu lugar, um lugar de soberania, um lugar de poder máximo sobre todas as coisas. Então o temor a Deus, ele vai falar desse sentimento, desse respeito. Temer a Deus significa amá-lo tanto, a ponto de não querermos ofendê-lo, a ponto de não querermos ficar sem a sua presença. O temor a Deus nos faz andar por caminhos que vão nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Amém ou não amém? O temor a Deus, quando nós temos esse temor do Senhor no nosso espírito, ele vai nos aproximar do Senhor, não vai nos afastar do Senhor. Existem pessoas que não se convertem ou não se aproximam da presença de Deus porque elas têm medo.
Elas têm medo porque fora pregado para elas um Deus que carrega um cajado na mão, que a qualquer momento ele pode dar uma cajadada na sua cabeça e você ficar tonto, com um calombo na tua cabeça. Porque Deus é um Deus mau, um Deus Foi pregado para você a ter medo de Deus e não temor. Foi pregado para você que você deveria cumprir alguns requisitos, porque se você não cumprir esses requisitos, Deus pode ser mau o suficiente, entre aspas, para te punir, para descer sobre você como punição. Porém, o temor a Deus vai fazer ao contrário. O temor a Deus é eu reconhecer quem Ele é, e por eu reconhecer quem Ele é, eu desejo ardentemente me aproximar dEle. Sônia abriu o culto aqui, um desejo de encontrar o Senhor. E quando você encontra Ele, você não quer largar Ele mais, porque você conhece o Senhor. Você começa a conhecer os atributos de Deus. Você começa a entender que Deus é santo, Deus é puro, que Deus é fiel, que Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é o médico dos médicos, Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Então você começa a ter um relacionamento com Deus tão íntimo, tão próximo, que isso faz você querer se aproximar dEle, não se afastar dEle. Então o temor, esta reverência, este respeito, esta obediência a Deus, ela precisa gerar um desejo de se aproximar do Senhor. Ela precisa gerar um desejo ardente de buscar o Senhor mais do que nunca, mais do que tudo e mais do que nunca. O temor a Deus nos leva a amar mais a Deus e ficar mais perto do Senhor. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Abre aí comigo. Gênesis capítulo 3. Versículo de número 8. Diz assim, você está aí folheando, pode folhear, não tem problema não. Gênesis capítulo 3, verso 8. Está assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive o quê? Medo e me escondi. Qual era a diferença aqui entre o Adão e a Eva perfeitos antes da queda e o Adão e Eva depois da queda? Que antes da queda eles tinham um temor a Deus. Este temor a Deus fazia com que Deus descia, quando o texto começa aí, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Isso era um costume de Deus. Deus descia todos os dias na viração do dia, no finalzinho da tarde, para relacionar-se com Adão e Eva. Todos os dias eles faziam isso. Antes da queda, Adão e Eva tinham um temor de Deus, que mesmo sendo perfeitos, eles sabiam que Deus era soberano, que Deus era o criador de todas as coisas. Então este temor fazia com que eles estivessem perto de Deus. E todos os dias então Deus descia e se relacionava com os homens, com Adão e Eva. Até que o pecado então entra, até que a serpente furiosa, ela é sagaz, melhor dizendo, ela entra e começa a deturpar toda a história. Você sabe o contexto, sabe como que aconteceu. Então Adão e Eva agora comem do fruto. Ao comerem do fruto, seus olhos se abrem e eles percebem então que eles estão nus. Agora o sentimento, o desejo, o pecado já estava governando e tomando conta do coração de Adão e Eva. E neste momento o temor ele deixou de existir, para vir o medo, o pânico. Então quando eles ouviram a voz de Deus, falaram: nossa, lascou tudo, vamos nos esconder. Como se eles conseguissem se esconder do potente olhar de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente.
Eles quiseram se esconder, porque agora o temor deu lugar ao medo, e o medo faz com que o homem e a mulher se escondam de Deus, se afaste de Deus, com medo da forte punição que Deus pode vir sobre ele. A diferença está em querer estar perto de Deus ou não. A ideia de que Deus, a ideia de que Deus desceu ali naquele momento, e quando ele procurava Adão, ele não procurava o Adão caído, ele não queria saber da queda, ele queria saber do Adão, ele queria saber o que o Adão tinha feito. E diante do que ele havia feito, óbvio, haveria consequências diante da sua semeadura. A gente não pode esquecer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Porém, este medo afastou Adão e Eva do Senhor. Juntamente com o amor de Deus, o temor constitui um fundamento de vida. Por quê? Nós não podemos amar a Deus verdadeiramente a menos que o temamos. E nem poderemos temê-lo corretamente a menos que o amemos. Então nós tememos porque amamos, e nós amamos porque o tememos. Como que você ama alguém? Como que você ama alguém? Como que o Flávio ama o Eric? Como amigo, né? Óbvio, né? Óbvio, né? Respeitando. Mas o que? Relacionando. O amor, ele vai se aprofundando na medida que você se relaciona. Então olha só, como você se relaciona com Deus, à medida que você vai se aprofundando nesse relacionamento, você vai conhecendo Deus. Este conhecimento gera um temor, gera uma obediência, gera uma reverência, gera uma condição de respeito em relação ao Senhor. Você se coloca no seu lugar. Eu sou nada, Deus é tudo. Eu sou barro, Ele é o oleiro. Eu sou um vaso de barro, a glória é dele que me enche. E aí você começa a se colocar nessa condição, porque o temor gera essas coisas. Quando o homem não tem temor, dificilmente ele passará por essa experiência de reconhecer quem ele é e de reconhecer quem o Senhor é. Quando a pessoa não teme a Deus, porque ela não conhece a Deus, ela muitas das vezes ela vai se colocar no lugar que ela não deveria estar. E à medida que você conhece Deus, você vai entendendo, meu lugar é numa outra dimensão, num outro nível. Eu não sou isso tudo que eu pensava. E aí quanto mais temor, quanto mais relacionamento, mais amor. Mais amor, mais temor. Mais temor, mais amor. Não conseguimos amar a Deus sem temê-lo, e nós não conseguimos temê-lo sem o amar. Amém ou não amém? Para nós cristãos, o significado do temor a Deus está na obediência e cumprimento dos princípios estabelecidos por Ele. Você quer saber se uma pessoa teme a Deus? Descubra se ela obedece os mandamentos de Deus. Descubra se ela fielmente obedece cada letra, cada escrito da palavra de Deus. Porque se ela realmente obedece tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como manual, como mandamento, significa que ela teme a Deus. Porque ela reconhece que essa palavra, ela não é uma palavra humana. Ela está escrita em folhas, mas a revelação que está contida nela é o próprio Cristo falando conosco. Ela entende isso, e quando ela entende isso, ela teme o que está escrito aqui. E este temor leva ela a obedecer os mandamentos, leva ela a obedecer a palavra, leva ela a obedecer o conselho de Deus, leva ela a obedecer tudo que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Olha Salmo, que está escrito em Salmo 112, versículo número 1, versículo. Salmo de número 112, verso 1. Diz assim:
Aleluia. Fala comigo, aleluia. Aleluia. Bem forte, aleluia. Aleluia. Precisa acordar. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Aleluia. Aleluia. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Mas para por aí. Não, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Então o temor a Deus te leva a obedecer os mandamentos. O temor a Deus te leva a obedecer as Escrituras. Se as Escrituras dizem para que você seja santo como Ele é santo, você precisa ser santo como Ele é santo, porque você entendeu, você teme a Deus. E se Ele é santo, Ele não pode receber qualquer coisa. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os teus descendentes serão abençoados. Quando você teme a Deus e obedece os mandamentos, não só você é abençoado, mas toda a sua casa é abençoada. O temor de Deus vem sobre os seus filhos. Sabe o que tem acontecido? Talvez muitas das vezes os filhos estão se perdendo porque os pais não conseguem temer a Deus. Não há temor no relacionamento dos pais com Deus. Não há uma obediência, não há uma reverência. Você não coloca Deus como o mais importante da sua vida 100%. Talvez em algumas áreas, mas muitas delas Deus está muito além, muito aquém do lugar que Ele deveria estar. E aí o que acontece? Como os pais não temem a Deus, como os pais não conseguem obedecer os mandamentos, esse sentimento de desonra e de desobediência alcançará a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e assim até que alguém se levante e fala assim: eu escolhi temer a Deus, eu escolhi obedecer os mandamentos de Deus, eu escolhi obedecer aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu escolhi sacrificar a minha carne, eu escolhi abrir mão dos vícios, eu escolhi abrir mão dos pecados, eu escolhi nascer de novo. E aí o que vai acontecer? Esta unção, essa graça, a unção do temor do Senhor também virá sobre os filhos, e toda a sua geração será abençoada. Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, Ele é o quê? Fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Só que aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em desobediência, terão medo do fogo. Agora, aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que estão ali praticando, aqueles que estão buscando, se alinhando ao coração de Deus, se alinhando à vontade de Deus, o que vai acontecer? Eles mergulham no fogo. Porque eles não temem, eles não têm medo, eles temem. Eles sabem que aquele fogo não vai vir para matá-los, esse fogo vai vir para purificá-los. Essa é a diferença. Quando estamos aqui, por que muita gente não consegue ficar num lugar onde a palavra ela é mais, fogo, é uma coisa mais porque elas têm medo, elas não conhecem esse fogo, elas não têm noção o quanto este fogo pode purificá-la, o quanto este fogo pode levar ela para um outro nível, um outro patamar de vida. Então elas têm medo, porque se eu entrar naquele fogo ali eu vou ser consumido. Mas quem teme a Deus, irmão, mergulha de cabeça, dá de braçada. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor queria botar medo nele, falou: se vocês não me adorarem, vou colocar vocês aonde? Numa fornalha de fogo. Alguém que não teme a Deus, que faria? Na hora, fornalha de fogo, você está louco? Vou derreter lá dentro, vou virar churrasco. Me prostre diante de Nabucodonosor. Por quê? Está com medo. A pessoa com medo, ela se prostra diante dos ídolos.
ela se prostra diante do mundo. Uma pessoa com medo, ela se prostra diante das dificuldades, porque elas não conhecem a Deus, então elas se prostram. Mas o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se Deus nos quiser consumir no fogo, Ele vai nos consumir, mas só a Ele eu vou adorar. Ah, irmãos, que homens, hein? Ah, é assim, né? Amarraram ele e levaram. No meio do caminho as cordas se romperam. No meio do caminho o soldado morreu. Não aguentou o calor, não aguentou a fumaça. E eles estavam lá dentro, ó, dançando na fornalha. E o quarto homem lá, ele estava lá, dançando ciranda. Olha a chuva, não, aqui não tem, aqui é fornalha, ah, mentira. Não estava assim, óbvio que não. E ó, escapelando fogo. Eram 7 vezes mais quente, é isso, né? 7 vezes mais quente. Irmãos, o troço é lasqueira mesmo. E quando eles saem, e aí Nabucodonosor olha e fala: ué, não tinha 3 só, tem 4. E eu estou vendo como aspecto de um quarto homem. E era Jesus que estava lá com eles. Quando eles saem da fornalha, a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça eles tinham. Aqui o povo põe fogo aqui no campo. Lá em casa eu estou sentindo a catinga de fumaça. A nossa roupa fica fedendo. Eles saíram intactos, porque o temor a Deus os livrou da morte. O temor a Deus os livrou da humilhação. Deus honrou a vida deles porque eles temeram a Deus. Volto a repetir, irmãos, temor não é medo de Deus. Temor é colocar Deus como a pessoa mais importante da sua vida e entender que Ele tem palavra de vida eterna para você. Deuteronômio capítulo 4, verso 23 diz assim: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus os proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. É Deus zeloso. Um compromisso pessoal com a reverência a Deus é a base de um verdadeiro conhecimento. Quando você tem um compromisso de conhecer a Deus, quando você tem um compromisso de reverenciar a Deus, de temer a Deus, Deus ele vai se revelando a você. Você não entendeu? À medida que você se interessa em conhecer a Deus, se interessa em honrar a Deus, em temer a Deus, Ele se faz conhecido. Ele se faz conhecido. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais temor, mais sabedoria. Você percebe que todas as manifestações do Espírito estão ligadas entre si. Já falamos de sabedoria lá atrás. Mas se você quiser mais sabedoria sobre a sua vida, é necessário temor, porque esse temor gera sabedoria. Esse temor gera conhecimento. Esse temor gera entendimento. Esse temor gera conselho. Esse temor gera força. Ele vai te fortalecendo. Salmo 128. Esse é um salmo que talvez você conheça. Concordando com o que a gente falou sobre a família, eu queria lê-lo. Diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que faz o quê? Teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que vai acontecer com esse homem, irmãos? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor,
o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Quando reconhecemos quem verdadeiramente Deus é, quando reconhecemos que Deus é santo, quando reconhecemos que há uma santidade no Senhor, quando reconhecemos que Ele é justo, nós entendemos que Ele não pode receber qualquer coisa. Porque se entendemos que Ele é santo, Ele precisa receber algo que é santo. Se entendemos que Ele é justo, nós precisamos entregar algo que é justo. Mas aí você me pergunta, mas nós somos justos o suficiente para entregar algo a Deus? Somos santos o suficientes para entregar algo a Deus em santidade? Mas através de um homem nós podemos entregar. Jesus, lá em 1 João capítulo 2, verso 2, Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, através de Jesus Cristo, Jesus veio à terra, Ele veio à terra para restaurar-nos, restaurar a nossa oferta. Porque antes de Jesus a sua oferta era suja. Antes de Jesus nós não teríamos nada para oferecer. Só nos cabia, no Antigo Testamento, na lei, na aliança, na antiga aliança, obedecer os mandamentos, obedecer a lei ali, à risca. Trazer um bezerro, trazer um bode e entregar. E o sacerdote ia lá, cumpria a sua obrigação, e com isso você tinha mais um tempo de perdão aí. Mas através de Jesus, essa oferta foi restaurada. Agora então Deus quando olha para mim e para você, Ele não está olhando para mim, o Johnny. Ele está olhando pelo sangue do Filho Jesus no Johnny, que o faz justo, não por mim, mas pelo sangue. Jesus é justiça nossa. Fala comigo, justiça nossa. Pra você acordar, justiça nossa. Justiça nossa. Essa justiça nos faz aceitáveis diante de Deus. Essa justiça nos faz aceitáveis diante do Senhor. E tudo que fazemos debaixo dessa justiça é aceito por Deus. Tudo que fazemos debaixo da justiça de Deus é aceita por Ele. Ele é tão maravilhoso, querido, que antes Ele não poderia receber das suas mãos nenhuma oferta. Eu não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando oferta de entrega. Ele não poderia receber nada das suas mãos, porque a sua mão era contaminada, a minha mão era contaminada com o pecado. Mas o próprio Cristo veio e fez-se propiciação entre nós e Deus, perdoando os nossos pecados e se fazendo justiça nossa. Para que agora, quando eu me movo diante de Deus, eu não me movo diante da minha justiça, eu movo da justiça de Deus. Quando eu venho para o culto, eu não venho na minha justiça, eu venho na justiça de Deus. Quando eu venho aqui e entrego o meu envelope de dízimo, as minhas ofertas, eu entrego na justiça de Deus, não na minha justiça. Quando eu levanto as minhas mãos e canto, e quando eu oro, quando eu intercedo, eu não faço na minha justiça, eu preciso fazer na justiça dele, porque ele se fez assim. Então você é aceitável. Fala pro teu irmão, você é aceitável. Mas isso só por causa de Jesus. Você é aceitável. Agora sim nós podemos oferecer algo que é santo e justo, desde que esteja justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando a gente compreende que Ele é santo, que Ele é justo, nós precisamos entregar para Ele algo que é justo, algo que é santo. Se entendemos que Ele é soberano, eu fico pensando, eu estava lendo um livro
E eu li um pedaço do livro, né, não terminei ainda, O Temor do Senhor, do John Bevere. E ele fala que ele teve uma experiência aqui no Brasil muito ruim. Infelizmente ele falou do Brasil, mas na sua maioria acontece aqui mesmo, infelizmente. E ele chegou num lugar para pregar, num ginásio, tinha muitas pessoas, mais de 5 mil, 10 mil pessoas. E no começo daquele culto, muita banda, muita música, muita luz, muita festa, e pula daqui, e pula dali, e o povo conversando, e aquela coisa de show. Até que o dirigente, o pastor, pega o microfone para tentar dar uma palavra antes desse John Bevere pregar. E ele vai pregar, e ele começa a conversar, a trazer uma palavra de intermédio. E o povo conversando, e por várias vezes esse pastor pedia para fazer silêncio, por várias vezes esse pastor pedia para quietar, e o povo não respeitava, porque ali virou um show. E aí esse autor, ele diz que ele sentado na cadeira, ele começou a se entristecer, houve uma tristeza no seu espírito. Aquilo entrou como uma flecha no coração dele. E houve uma pergunta no seu ouvido: eu estou aqui? Eu estou nesse meio? E ele foi tomado de um temor, ele foi tomado de uma ira santa. Ele diz uma ira, como é que ele chama? Ele falou lá, eu esqueci. Uma ira, como se fosse uma ira santa, né? A ira de Deus, assim, uma ira não para trazer fogo e punição para os outros, mas uma inquietação no seu espírito. E quando ele pegou o microfone, então ele começou a pregar, ele começou a ministrar aquele povo. E ele começou a perguntar àquele povo: será que seria muito bom quando você estivesse falando, alguém falasse te interrompendo? Quando você estivesse falando, houvesse um grupo conversando perto de você, te atrapalhando naquilo que você está falando, você gostaria, você aceitaria isso? E ele ia respondendo a pergunta: claro que não, claro que você não gostaria. Talvez se você chega de repente e o seu vizinho chega na sua casa e bate na sua porta e começa a falar algumas coisas completamente aleatória daquilo que você gostaria, você receberia esse vizinho novamente na sua casa. Então ele começou a falar aquilo, e a presença de Deus começou a descer naquele lugar. E aí ele começou a pregar sobre o temor de Deus, sobre o temor do Senhor. Eu ainda não parei aí, daí para frente eu não li mais. E ali então ele pôde ministrar sobre o temor de Deus, porque as pessoas estavam num ambiente onde havia culto, onde precisava haver um culto a Deus, mas que o culto era para os homens, porque as pessoas estavam ali sobre a justiça própria, não estava sobre a justiça de Deus. Porque quando conhecemos a Deus, não importa o culto, não importa quem está pregando, não importa quem canta, não importa quem abre o culto, não importa quem está, importa que Ele esteja, porque o culto é para Ele, a honra é dele. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso que o culto não é para você. Por isso que o culto não é para satisfazer o seu ego, nem o meu ego. É para satisfazer o coração de Deus. É para tocar o coração de Deus. E a gente só toca o coração de Deus com reverência e temor, entendendo que Ele é santo, e por Ele ser santo, então eu preciso entregar algo santo para Ele. Entendendo que Ele é perfeito, então eu preciso entregar uma oferta perfeita para Ele. O que diferenciou Caim de Abel? Foi o seu coração. Porque no coração de Abel estava assim: eu quero entregar o meu melhor, porque Deus é melhor. Eu quero entregar o meu melhor rebanho, eu quero entregar o meu melhor cabrito, a minha melhor ovelha, porque eu tenho consciência de que Deus é excelente, de que Deus é excelso, de que Deus é soberano. Então eu quero entregar o melhor. Abel colocou isso no seu coração em primeiro lugar. E a Bíblia fala que Caim, lá, quando vai oferecer a oferta, ele fala que no final dos tempos, já passados-se os tempos, ele oferece os últimos legumes, as últimas hortaliças que ele plantara. O que diferencia os dois é o coração. É quanto o coração, o quanto que cada um conhecia de Deus. E Abel demonstrou pela sua oferta que ele conhecia Deus mais do que Caim. Então não interessa, irmãos,
não interessa o momento que a gente está passando, não interessa quem está pregando, não interessa quem está fazendo nada, é para o Senhor, amém? Não importa como o seu corpo está, não importa que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jeremias 23, 5, 6 vai falar que o Senhor é a nossa justiça, justiça nossa, é o Jeová Tsidkenu. Fala comigo, Tsidkenu. Tsidkenu. Jeová Tsidkenu. A irreverência é tratar como comum o que Deus chama de santo. É viver uma vida com uma atitude irreverente para com as coisas do reino, com as coisas de Deus. Davi disse assim: entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Toda verdadeira adoração é ancorada em uma reverência da presença de Deus. Toda verdadeira adoração, ela é uma adoração centrada em uma obediência, em uma reverência à presença daquele que é cultuado. Levítico 19 diz assim: e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Som do teu coração, feche seus olhos. Som do teu coração agora, todos os olhos fechados, por favor. Segundos. Som do teu coração agora, neste momento. Como que o seu coração está na casa do Senhor? Você em casa que está cultuando ao Senhor online conosco. Som do teu coração agora, nesse exato momento. O que você estava pensando agora há pouco? O que estava passando na tua cabeça agora? O que estava passando no seu coração agora? O que está passando no seu coração e na sua mente agora? Adora a Deus? Coloca Deus como a pessoa mais importante? O que está passando na sua mente e no seu coração agora? Reverencia a Deus? Faz com que essas palavras de Davi sejam as suas palavras também. Entrarei na casa do Senhor e me prostrarei diante do seu santo lugar. Será que no seu coração agora, ao ouvir essa palavra, como que está? O que você está pensando? Está glorificando a Deus? Está exaltando a Deus? Porque esse é um exercício do nosso coração todos os dias, não só agora na hora do culto, é todos os dias. Pode abrir seus olhos. Onde o Senhor é reverenciado, sua presença se manifesta. Onde a sua presença se manifesta, as necessidades são supridas. Irmão, você quer a presença de Deus na sua vida? Reverencie-o. Se você quer a presença de Deus na sua vida, honre-o. Se você quer a presença de Deus na sua vida, tema Ele, porque quando você faz isso, Ele desce, Ele manifesta a sua presença. E quando Ele faz isso, todas as necessidades são supridas. Todas as necessidades são supridas. E aí Davi diz assim: temei ao Senhor, vós os meus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, verso 9. Temei o Senhor, vós os seus servos, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada vai faltar diante do seu temor a Deus. Nada. Por isso que não precisa ter medo, precisa ter temor. Por isso você não precisa ficar preocupado com a crise, com corona, com crise financeira. Não fique com medo. Tema a Deus, porque nada vai faltar. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nada. Temer a Deus é colocar em um lugar de honra, reconhecendo que tudo é dele, por ele e para ele. Ele é quem faz todas as coisas e que o domínio de tudo está em suas mãos. Temer a Deus é reconhecê-lo autoridade sobre si, e esse reconhecimento faz você reconhecê-lo como seu pai, como aquele que cuida de você nos mínimos detalhes.
Quando você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, Ele se manifesta sobre a sua vida também como um pai que cuida. Isaías 64, verso 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Filipenses 4:20 diz assim: ora, nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Salmo 103:13: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então Deus, Ele olha para você como um pai cuida, olha para os filhos. Reconhecê-lo como um pai é permitir ser guiado por Ele, ser direcionado por Ele, ser orientado por Ele, como um pai orienta o filho, ou deveria ser assim. Como um pai que quer o melhor para o seu filho, como um pai que cuida do seu filho, como um pai que quer sempre o melhor. E Ele olha para nós como um pai. Então, se Ele olha para nós como pai, é porque Ele quer o melhor para cada um de nós. O temor de Deus em nós nos quebranta diante dele, fazendo-nos sensíveis à sua voz. Por isso é que ele nesse texto nos compara como barro e não como pedras. O temor quebranta o nosso coração. O temor não enrijece, como diz a canção. O temor não me enrijece. O temor, ele me quebranta diante do Senhor. Eu entendo que Ele é o oleiro. Então eu sei que se eu sou barro e Ele é o oleiro, Ele vai fazer da minha vida o que Ele bem quiser. Ele vai saber onde me colocar, Ele vai saber o que fazer comigo. Jeremias 18 diz assim, verso 3: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o barro que o olheiro fazia de barro, como o vaso que o olheiro fazia de barro, lhe se estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. À medida que nos quebrantamos, entendemos que o Deus a quem tememos tem palavras de vida eterna para nós. À medida que nos quebrantamos diante do Deus Todo-Poderoso, nós entendemos que as palavras que saem da sua boca são vida. São vida. João capítulo 6, no 22, Jesus então está conversando com uma multidão. Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes numa margem do rio. E quando acaba então de pregar, ele multiplica os pães e os peixes, dão de comer para aquela multidão que estava faminta. Aquela família enche, aquela multidão enche o seu estômago. E quando Jesus então pega no barco e atravessa para o outro lado da margem, a multidão desesperada corre atrás de Jesus. E você vai ver aí no texto, nós vamos ler tudo para ganharmos tempo. Quando a multidão chega na outra margem do rio, Jesus chega também. E aí Jesus então declara uma palavra para aqueles homens: vocês não estão atrás de mim pelos sinais que eu faço. Vocês não estão atrás de mim por aquilo que eu sou, em outras palavras. Vocês estão atrás de mim porque eu te dei pão para vocês comerem. Vocês estão atrás de mim para comer e não para se alimentar espiritualmente da minha presença. Então Jesus ele começa então a discorrer com eles. E aí Jesus vai falando, vai ministrando o coração deles, até que chega no verso número 29, por exemplo. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele por aquele que foi enviado. Então disseram eles: que sinais fazes, para que o vejamos e creamos em ti?
Quais são os teus feitos? Irmãos, aí eles falam: nossos pais comeram maná no deserto. Ou nossos pais comeram pão. Então se nós comemos pão no deserto, o que eles estavam esperando que Jesus fizesse? Mais pão. Eles olharam para Jesus e viram uma padaria. Olha o entendimento desse povo. Tinha temor nesse coração? Não tinha? Replicou-lhe Jesus: em verdade, 32, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos esse pão. Só que eles estavam entendendo que era o pão ainda físico. Aí Jesus fala assim: declarou-lhe, pois, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vocês estão entendendo que eu estou falando de outro pão? Vocês estão entendendo que eu estou falando de mim, da minha presença? Porém eu já vos disse que, embora não tenhais visto e não credes. E aí eles continuam. Aí no verso 41, murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não entenderam que Jesus era o pão que eles precisavam. Não um pão para a terra, mas um pão para a eternidade. Aí olha só, eles começam até a zombar de Jesus. Olha o 42. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Porque a falta de temor gera falta de conhecimento de Deus. E eles continuam. Jesus então continuou pregando, falando. E aí eles falam: disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode nos dar de comer sua própria carne? E eles começam a questionar Jesus. E Jesus ali pregando, falando com eles. Verso de número 60. Muitos dos discípulos que ouviram essas palavras disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Vocês não entenderam nada. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Aí quem teme a Deus tem a palavra, o entendimento. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Está vendo a diferença? Para quem teme e para quem não teme. Você consegue reconhecer nessa noite que o Senhor Jesus é aquele que tem palavra de vida eterna para você? O temor gera conhecimento, gera sabedoria, gera entendimento. Muitos judeus pereceram, irmãos, porque escolheram não crer, escolheram não desejar Jesus. Queridos, eu faço um apelo ao seu coração: deseje Jesus mais do que tudo. Não se afaste do Senhor, tema Ele, obedeça os seus mandamentos. Você verá como será feliz você e sua casa. Valorize a palavra, valorize a palavra que você está ouvindo nesse tempo. Muitas pessoas gostariam de ouvir com a liberdade que você está ouvindo e não conseguem e não podem. Aleluia. Aleluia.
Provérbios 1:7. Por ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Você que não quer aprender com o Senhor, você que não quer aprender com as Escrituras, a Bíblia está te chamando de tolo. Não sou eu que estou te chamando. Não sou eu que estou te chamando. É a Bíblia que está te chamando. Você que não quer aprender com o Senhor, você que não quer ouvir as palavras de vida eterna que o Senhor tem para você, eu tenho uma coisa para te dizer: a Bíblia te diz que você é um tolo. Mas aqueles que aprendem, aqueles que estão se dedicando a aprender mais ao Senhor, a Bíblia chama você de sábio. A falta de temor nos impede de entender o que realmente está no coração de Deus. O temor a Deus nos leva a tocar aquilo que é santo. O temor a Deus nos leva a falar com aquele que é santo. Moisés então estava ali apacentando as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro, até que ele olha uma sarça pegando fogo. E a Bíblia fala que ele, interessado naquilo, ele chega perto da sarça. Quando ele chega perto da sarça, uma voz: Moisés, Moisés, o lugar que você está pisando é santo. Tire as sandálias dos seus pés. O que Deus estava querendo dizer para Moisés: Moisés, para você tocar algo santo, você precisa tirar aquilo que é humano. Você precisa tirar aquilo que está atrapalhando você tocar o que é santo. Sabe por que nós não conseguimos experimentar a santidade de Deus? Sabe por que nós não conseguimos experimentar a soberania de Deus? Porque existem coisas que nos atrapalham de tocar o santo, de tocar o reino, de tocar o céu. As sandálias, talvez você esteja calçado com essas sandálias. Sandálias do medo, da inveja, do orgulho, da prepotência, da soberba. Pecados escondidos que só você e Deus sabe. Sandálias. Aí Deus fala para você: ei, a terra onde você pisa é santa. Para você tocar aqui e experimentar da minha santidade, você tem que tirar as sandálias. Você tem que mudar. Você tem que tocar sem que algo te atrapalhe. E quando então ele se aproxima dessa sarça, e Deus então começa a falar com ele, Deus começa então a mostrar para ele todo um projeto, todo um propósito. Porque toda vez que nós tocamos o santo, toda vez que nós tememos a Deus, Deus revela o propósito da nossa vida sobre a terra. E foi assim com Moisés. Moisés tocou o santo, Moisés tocou a santidade de Deus, e a santidade de Deus revelou o projeto de vida para Moisés. Moisés, eu quero que você vá lá no Egito e tire o meu povo de lá, porque eu ouvi o clamor deles. O que está atrapalhando você ouvir a voz de Deus? O que está tirando a sua atenção daquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração? Essa é uma noite de você tirar as suas sandálias, as sandálias dos seus pés, para que você seja sensível à voz do Senhor. Olha o que Salmo 25:14 diz. Esse é um texto maravilhoso. 25:14 de Salmo: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos para contar, mas Ele só vai contar para aqueles que o temem. Aí você fica aí perdido, batendo cabeça. Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus. Ai, meu Pai. Óbvio, sem temor não há segredos do coração do Pai para o nosso coração. Sem reverenciá-lo, sem adorá-lo, não há segredos revelados. Deus tem mistérios para revelar ao nosso coração. E mesmo diante de tudo isso, mesmo Moisés diante do Senhor: Senhor, mas quem sou eu? Eu não tenho condições. Deus fala assim: eu vou ser contigo, Moisés, vai lá. Mas Deus, eu vou chegar lá e vou falar como? Fala que o eu sou te enviou.
Eu estou contigo, Moisés. Eu entendo que o seu coração está em mim. E se o seu coração está em mim, o meu coração também estará em ti. Onde você for, eu também estou junto, estou contigo, eu não vou te deixar só. E assim foi durante toda a caminhada. Eles saíram do Egito. Eles caminharam por um longo tempo no deserto. E mesmo durante o deserto, Deus os guiou em todas as coisas, porque uma promessa feita, ela se cumpre. Moisés, com seu coração que temia a Deus, escolheu praticar a vontade de Deus, o propósito de Deus. Colocar em ação todo o plano e o projeto que o Senhor tinha dado para ele. Nada pode impedir aquele que teme ao Senhor. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus está agindo, irmão, se você teme a Ele, nada vai poder te impedir. Nada. Olha que interessante. Qual era o plano que Moisés apresentou para Faraó para tirar o povo de lá de dentro? Êxodo 5:1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa onde? Na terra prometida? No deserto. Mas Deus não tinha chamado o povo para uma terra prometida? Por que Moisés então disse para o povo ir para o deserto celebrar uma festa? Deus foi bem claro com Moisés: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus disse isso para Moisés. E Moisés chega lá e fala: olha, eu quero levar o povo para celebrar uma festa no deserto. Muitas das vezes Deus nos leva para o deserto para podermos aprender a adorá-lo, para podermos aprender a reverenciá-lo, a aprendermos a temê-lo. Porque no deserto é onde você realmente conhece que Deus é soberano, fiel, justo, Pai, cuidador, zeloso. É no deserto. Porque quando está tudo bem, talvez os nossos ouvidos estão agravados, estão tampados. Mas no deserto Deus prova o nosso coração e revela: eu cuido de vocês nos mínimos detalhes. Mas mesmo assim, aquela miséria daquele povo não entendeu. Apenas 2 entraram. 2 de milhões e milhões. Apenas 2 daquela geração entraram. Sabe por quê? Eles entenderam que no deserto havia um Deus todo-poderoso, soberano, cuidando da vida deles. E cara, se Ele cuidou da gente no deserto, Ele vai nos levar para a terra prometida. Sabe o deserto que você está passando? Talvez você está passando para que você aprenda a adorar a Deus. Talvez você está passando por um momento de sequidão na sua vida financeira, na família, seja onde for. Deus está querendo te ensinar a adorá-lo. Deus está querendo te revelar quem Ele é no deserto. É no deserto. Porque se não for no deserto, talvez você não reconhece quem Ele é. E era isso que Ele quis ministrar ao coração daquele povo. Para vocês tomarem posse da terra, vocês precisam primeiro aprender a me honrar, a temer a mim. Por isso que em todo o percurso Deus está falando ali com eles: se obedecerem os meus mandamentos, se serem fiéis aos caminhos do Senhor, eu vou os abençoar, eu abençoarei vocês. Porque o segredo era temer o Senhor. Era temer o Senhor Jesus. Salomão termina Eclesiastes dizendo assim: de tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
porque Deus há de trazer o juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus trará em juízo. Qual é a palavra para nós nessa noite? De tudo que você ouviu, tema ao Senhor. Tema, irmão, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Guarda os mandamentos, porque isso é dever de todos nós. O temor a Deus vai te levar num outro patamar de vida, num outro nível de vida. Porque você, à medida que você conhece dele, você também absorve a vida dele. É como um espelho refletindo como uma imagem a glória do Senhor. Eu conheço, eu absorvo a vida dele. Amém ou não amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Não importa como sua vida está, não importa o que você está passando. Feche seus olhos, pode fechar seus olhos. Não importa como a sua vida está. Não importa se você está vivendo um deserto. Quem sabe nesse deserto Deus está querendo falar algo ao seu coração. Quem sabe nesse deserto Deus está querendo ministrar algo no teu espírito. Quem sabe no deserto Deus está te levando a te ensinar a adorá-lo, a reverenciar o seu coração, a conhecer quem o Senhor é, a conhecer a soberania de Deus. A ideia de Deus de levar o povo para aquele deserto era ensinar aquele povo que havia um Deus todo-poderoso, soberano, que se preocupava com cada um deles e que eles deveriam obedecê-lo em tudo, porque se eles obedecessem em tudo, de fato eles herdariam a terra prometida. Mas o medo começou a tomar conta do coração daqueles homens. O medo tomou conta do coração daqueles homens a ponto de eles dizerem assim: ah, eu estou com saudade do Egito. Você trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Você trouxe a gente aqui para ser sepultado no deserto. Mas na verdade eu quero voltar para o Egito, porque lá eu tenho sepulcro. Lá eu como cebola, lá eu como pepino, lá eu tenho comida. E aqui eu tenho que ficar comendo pão todo dia. Não aguento mais comer pão. Eu preciso de carne. Aí Deus deu carne. Aí eu não aguento mais comer carne. No coração deles não havia temor de Deus, não havia conhecimento de quem Deus era. Eles não entenderam a palavra de Deus quando disse: eu vou levar vocês para uma terra. Porque se Deus falou que iria levar, Deus iria levar, assim como levou. E apenas 2 destes entenderam que essa palavra era verdadeira. Irmãos, talvez Deus está nos levando a uma condição de precisarmos ouvir a voz de Deus. Porque Deus às vezes Ele quer falar conosco, mas nós ainda estamos agarrados na sujeira. Estamos agarrados ainda com as nossas sandálias, os nossos pés, impedindo de tocar o santo, impedindo de ouvir a voz do Altíssimo. E Deus quer revelar o seu coração ao nosso coração. Tema ao Senhor. Tudo que você deve fazer, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Então ore ao Senhor. Fala: Senhor, me ensina a temer o Senhor. Pode orar, queridos. Se essa é uma verdade para o seu coração, ore. Fale com o Senhor. Com Ele. Fala: Senhor, me ajuda a te temer, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te colocar num lugar, e nesse lugar
Pai, eu possa ter o Senhor como a pessoa mais importante da minha vida. Eu possa entender, ó Senhor Deus, que o Senhor tem palavra de vida eterna para mim. Fale com Ele: Senhor, para onde eu vou? Para quem irei? E nessa noite eu entendo que o Senhor tem palavra de vida eterna para mim. Pai, nessa noite eu entendi que feliz é o homem que teme ao Senhor, porque tudo te irá bem, Senhor. Então eu quero te temer, eu quero reverenciar a sua presença, eu quero dar valor à sua presença, eu quero entregar algo santo ao Deus santo, eu quero entregar algo justo ao Deus justo, eu quero entregar algo verdadeiro ao Deus verdadeiro. Eu quero ser uma pessoa lavada e remida pelo teu sangue, lavada e remida, nascida de novo, para poder me entregar completamente ao Senhor, entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, entendendo que o Senhor é maravilhoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, quebrando o nosso coração, Pai. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Tira um coração de pedra endurecido pelas circunstâncias da vida, um coração endurecido pelo pecado, um coração endurecido pelos prazeres da carne, um coração endurecido pela minha justiça própria, um coração endurecido pelos meus ideais, pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Um coração de carne, um coração quebrantado, um coração contrito diante da sua presença, onde eu possa entender, Senhor Deus, que não importa o deserto que eu esteja passando, o Senhor está comigo. Não importa as circunstâncias que eu esteja passando, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra sobre aqueles que o temem. E é por isso que nessa noite eu entendi, Deus, eu preciso temer o Senhor, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor, eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor, que é santo, puro, verdadeiro. Eu não posso te entregar nada, eu não posso entregar qualquer coisa para o Senhor, porque o Senhor é santo. Eu não posso entregar nada que não me custe, eu não posso entregar nada que não seja puro, que não seja santo, porque o Senhor é santo. Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és Senhor do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, toma a nossa vida nessa noite, e que essa palavra possa ser enraizada no nosso espírito, que tudo que nós devemos fazer, que tudo que nós devemos guardar é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, porque isso nos fará bem, isso nos dará vida. Obedecer o Senhor, obedecer a sua voz, honrar a sua autoridade, honrar a sua presença, honrar o culto ao Senhor, entregar um culto que seja agradável ao Senhor, entregar um culto que suba com aroma suave às suas narinas, ter um coração reto e íntegro diante da sua presença, como Noé teve, como Abraão teve, o próprio Moisés teve, o próprio Cristo, um coração quebrantado, que cumpria à risca o propósito de Deus. No nome de Jesus, Deus, vem sobre nós com o peso da sua presença e da sua graça. Vem sobre nós com a sua graça sobre nós. Vem com o teu favor sobre nós e quebranta o nosso coração. Queremos um coração quebrantado, Jesus. Quebranta o nosso coração. Aniquila de nós o pecado, aniquila de nós a soberba, aniquila de nós a justiça própria. Possamos estar mergulhados na sua justiça.